e se a própria cama debaixo de uma. O senhor de escravos se tornou seu caixão? E se o silêncio poderia esculpir a vingança na madeira? E o que acontece quando a dor aprende como esperar e construir? No Alabama, em 1850, da mulher se tornou um plano, e o último coisa que seu mestre já tocou foi algo feito pelas mãos do homem. Matou. Caros espectadores, peço gentilmente o seu apoio. Ajude-me a alcançar 1000 inscritos. O seu clique significa muito para mim. Como se enterra alguém que nunca morreu e que realmente descansa quando os mortos não pararam de falar? Isso não é lenda. É algo mais profundo, mais antigo, e ainda esperando o bom tempo. Plantação se estendia pelo Alabama, solo como uma ferida que se recusava a fechar. Os campos de algodão sangravam a estação branca. Depois da temporada sob um sol que não mostrou nada. Misericórdia. Entre os trabalhadores, curvados sob seu calor, era Joram, um homem cujo silêncio era fraqueza, mas cálculo. As costas estavam curvadas por anos de trabalho forçado. Trabalho, mas suas mãos estavam firmes. Aqueles mãos capazes de criar encaixes de cauda de andorinha, juntas e padrões de incrustação de memória. Tinha construído metade dos móveis do mestre, mas nunca segurou uma caneta para seu próprio nome. Jorão não falava menos que falado. Ele se moveu através de carpintaria com a precisão de alguém que entendeu o peso de erros, como uma viga empenada pode custar. Cílios, como uma unha mal colocada pode desenhar. Suspeita. No entanto, dentro do ritmo silencioso do seu trabalho, ele ouviu do supervisor no cascalho, para o vento trazendo gritos abafados do grande casa, e a voz de sua esposa, Abel, quando se rompeu em oração cada noite. Sua voz, antes suave e cantante, ficou quebradiço como madeira velha à beira da fragmentação. Ebi pertencia à casa agora, depois que seu último filho nasceu. Natimorto, mestre Jeremia Farviarter, declarou que ela era muito frágil para o trabalho de campo, mas todos sabiam a verdade. Ela não tinha. Foi trazida para dentro para descansar. Ela estava lá para servir em silêncio em salas onde nenhum outro olhar era permitido. Ela caminhou pela casa como um fantasma, ainda agarrando-se à respiração. Seus passos eram lentos, seu olhar sempre baixo. E ainda assim, abaixo da superfície, algo mudou. Nela, algo se enrolou. Geron observou ela de longe, vislumbrando-a. Aos domingos, quando os trabalhadores do campo estavam permitido reunir-se sob o sicômoro, árvore, seus olhos não procuravam mais ele, não porque ela tivesse esquecido, mas porque algo sagrado se quebrou. O tipo de fratura que não faz um som quando ele quebra. Então, manhã, a plantação acordou com uma agitação. Jorum se foi. Sua ausência não foi. Anunciou, mas notou os outros homens. Olhou para a bancada vazia, para o ferramentas deixadas desordenadamente no lugar. Sussurros. Deslizou entre fileiras de algodão. Por crepúsculo, a notícia se espalhou. Uma pilha de ensanguentados. Roupas foram encontradas atrás do galpão, perto do carvalho onde as punições eram realizado. O supervisor, disse Jorum, deve ter vagado bêbado e caído em um cinzel. O mestre não reivindicou nada, disse. Só que Jorum sempre foi quieto, tipo estranho. Ebi não chorava. Ela não falou. Ela levou a notícia com uma quietude tão completa que fez outros inquietos. As mulheres mantiveram seus distância, não por suspeita, mas reverência. Eles reconheceram algo antigo em seu silêncio, algo mais velho do que tristeza. Naquela noite, o trovão rolou baixo sobre os campos. No escravo quartos, orações eram sussurradas. Mas em a casa grande, Ebeli não se ajoelhou. Ela ficou ao lado da cama do mestre, o próprio, que seu marido esculpiu em preto. Nogueira,
incrustada com motivos da África Ocidental. Nenhum homem branco sabia ler. Ela ficou ali, olhos abertos, lábios fechados. A madeira sob sua mão estava quente, como respiração, preso sob a superfície. Naquilo momento, algo dentro dela se alinhou. Não com vingança, ainda não, mas com clareza. A casa rangia ao seu redor, como uma coisa viva. A cama do mestre era grande o suficiente para acomodar 4 homens, mas pertencia a apenas um. Jeremias Farviarter dormia no topo como um rei. Sobre um reino de vozes abafadas e quebradas. Foi esculpido em preto. Nogueira, pesada como julgamento, e ficou em o centro da sala como um altar. Os postes alcançavam o alto, entrelaçados com vinhas, pássaros e folhas, ornamentos ele, considerado meramente decorativo. Mas para Eble, cada curva falava. Ela a observou. Do marido fazem aquela cama. Ela lembrou-se do ritmo do seu cinzel, como ele trabalhava silenciosamente, no crepúsculo, o cuidado com que ele pressionou a lâmina, em madeira que não gritava. Ele tinha. Sussurrou para ela uma vez, muito antes do. O silêncio se enraizou entre eles, que os padrões não eram apenas padrões. Eles eram memória, proteção, uma oração em grão e forma. Agora ela tirou isso. Cama todas as manhãs. Ela alisava lençóis, esfregou a moldura e poliu a madeira que gemeu sob o peso de seu ocupante. Farviarter roncava durante as manhãs e voltava à tarde. Das noites na cidade, sempre a causar bourbon e sujeira. Seus olhos passaram através dela como fumaça. Seus comandos eram preguiçosos, seu riso era mau. Mas ele era envelhecendo. As linhas em seu rosto tinham aprofundou-se. Seu andar tornou-se mais lento. Sua voz rachou quando ele latia. A idade não tinha feito. Ele gentil, só que mais descuidado. E Eva observou, ouviu, esperou. A plantação continuou. O algodão foi colhido. Carroças rolavam. O chicote cantava. Mas algo havia mudado. O arno. A casa ficou mais densa. Os raitos se moviam pela paredes. Tábuas empenadas pela umidade do verão. A cama do mestre, antes perfeitamente imóvel, começou a render em horas estranhas, não de peso ou movimento, mas de dentro. O barulho era sutil. Um longo e lento gemido de madeira que sabia de alguma coisa. Ebi percebeu. Primeiro. Claro que sim. Cada dia ela apertou os parafusos. A cada dia os sons. Retornou. Farviarter culpou. Umidade. Mandou que ela lubrificasse as juntas. Ela fez, mas com sua própria mistura misturada. Com as ervas que sua avó ensinou. Ela sobre quando Ebi ainda vivia perto. Um rio que corria limpo. Antes dos navios. Antes das correntes. Ela começou a gastar mais tempo no depósito atrás do galpão, onde Jorão guardava suas ferramentas. O supervisor mal percebeu. As mulheres estavam. Permitiram que sua dor durasse tanto tempo. Não interromper a lavagem da roupa. Mas Ebony estava. Não estava mais de luto. Ela estava lembrando, medindo, aprendendo. O colchão foi levantado, as ripas inspecionado. A parte de baixo da cama tornou-se sua nova devoção. Ela aprendeu. Peso dele, os lugares ocos onde madeira ecoou fina. Ela pressionou o ouvido. A moldura e bateu suavemente com ela. Junta. Ela estudou como poderia abrir. Como poderia fechar. Ela não falou. Ela não se apressou. A cama do mestre tinha. Pegou as mãos do marido. Agora seria. Aprenda o que mais aquelas mãos lhe ensinaram. O verão se transformou em outono sem cerimônia. Os campos pálido, o ar engrossou, e a noite se estendeu. Mais longo pelos terrenos de Farviarter. Plantação. Nos quartéis os trabalhadores. Sussurrou de espíritos, não abertamente, não. Durante o dia, mas no silêncio entre tarefas e sono. Eles falaram de
pegadas onde não deveriam estar, de ferramentas, movidos de suas prateleiras, do frio. Toque de madeira que não havia sido esculpida em semanas. Alguns disseram que Joram havia retornado. O corpo nunca foi encontrado. Apenas o sangue. Encharcada dobrada de forma estranha, colocada sobre uma cavalete como se estivesse arranjado. O supervisor. Nunca mais falei sobre isso. Mas Ebeli fez. Não precisa de confirmação. Ela tinha vivido. Com silêncio longo o suficiente para reconhecer o peso do que faltava. Do mestre começou a mudar. Não em aparência. Sua estrutura ainda permanecia imponente. Polido. Imponente, mas presente. Gemeu à noite quando ninguém o tocou. Não o riacho casual da madeira se acomodando, mas uma respiração semelhante a um som sendo retida, abaixo da superfície. Às vezes, quando Eva virou os lençóis, a moldura parecia quente, mais quente do que deveria. Ela tocou, com as costas da mão, e a sensação persistiu muito depois que ela. Todas as manhãs ela voltava para o quarto atrás do galpão. A chave, há muito esquecido pelo feitor, permaneceu escondida em seu avental. Lá ela trabalhou em silêncio, seus dedos refazendo formas que Joram uma vez esculpiu. Ela se lembrou. Os movimentos, a pressão, as marcas, deixado por cada lâmina. Com madeira descartada e ferramentas emprestadas, ela replicou peças do design da cama, refinamentos, alterações, dobradiças escondidas embaixo, ornamentais. Ela nunca fala em voz alta. O compartimento abaixo do colchão era pequeno, mas poderia ser feito mais profundo, reforçado. A estrutura poderia ser alterado lentamente, imperceptivelmente. Seção oca para suportar o peso. Uma trava, projetado para capturar de dentro, selado pela gravidade e pelo tempo. Não era um caixão. Ainda não. Mas não era mais apenas uma cama. Coisas estranhas começaram a acontecer. Acontecer na casa. Fireviarter reclamava de sonhos. Sonhos negros ele chamou-os, onde se sentia preso. Imóvel, como se estivesse afundando no colchão. Ele falou de mãos em volta de seu tornozelos, de calor ofegante, de vozes, falando em uma língua que ele não conhecia. Ele começou a beber mais cedo, naquele dia, atacando os servos, resmungando para ele mesmo. Abeli permaneceu quieto. Ela viu o colchão ceder um pouco, em lugares onde nunca esteve. Ela lubrificou-o, juntas com suas próprias misturas. Ela andava de um lado para o outro. Seu trabalho ao ritmo da decadência. Ela falou uma vez, apenas uma vez, com a cama em si. Uma palavra em uma língua não falada. Na plantação desde que os navios cruzaram a água. E a cama respondeu, não em palavras, não em barulho, mas em prontidão. Ela se tornou sua zeladora, sua sussurro, seu guia. E foi ouvindo. Na noite de 23 de outubro, o vento ficou forte e o céu ameaçava mais do que chuva. Uma tempestade. Reunidos em Montgomery com um lento, deliberada, como se os céus, eles próprios estavam relutantes em liberar o que eles seguravam. Árvores curvadas, janelas, chocalharam, os animais ficaram inquietos em seus barracas, e os escravos, sempre alertas para presságios, falavam pouco. Eles reconheceram o peso no ar, do tipo que fez. Os ossos doem antes do trovão. Jeremias. Fireviarter voltou para casa bêbado. Seu botas deixaram marcas de lama no assoalho, sua voz ecoando através o salão vazio. A equipe da casa tinha aprendido há muito tempo a desaparecer durante tal noites. Só Ebili permaneceu, esperando por a porta do quarto, seu rosto composto, seu mãos paradas. Ela o ajudou a se despir como ele amaldiçoou o clima, a colheita, o preço do algodão. Ele a dispensou com um gesto. Sem olhar, desabou-no.
cama, e em poucos minutos caiu em um pesado de vinho. A tempestade desabou acima de nossas cabeças. O trovão estalou forte através os campos, mascarando o fraco desconhecido embaixo da cama. Um lento, se deslocando roçando na madeira. Dobradiças travando, o som de algo ajustando-se. O olho não se mexeu. Ela ficou parada no corredor, com os olhos fixos em a porta fechada, ouvindo o crescente da chuva. Ninguém viu sua saída. Pela manhã, a tempestade havia passou, mas o tempo bom não havia chegado. A casa estava quieta, incomumente quieta. De cozinha bateu na porta do patrão. Porta, depois novamente mais alto, sem resposta. Ele foi buscar o supervisor. Juntos eles forçou a abertura. O quarto cheirava a óleo e terra úmida. A cama estava bem feita, muito ordenadamente, como se estivesse intocado. Mas o mestre não estava lá. O supervisor verificou o terreno, a adega, o galpão. Não havia sinal de luta. Nenhum vidro quebrado, nenhuma pegada no amolecida, apenas ausência. E a cama, que agora estava mais pesada do que antes. Antes, quando tentavam movê-lo, ele resistiu, não apenas em peso, mas em forma, como se tivesse criado raízes. Mais tarde, alguém notou leves arranhões abaixo da moldura, sem marcas de garras, sem sinais de pânico, letras, símbolos gravados, de forma limpa e com propósito. Os mesmos designs que Jean uma vez esculpiu no cabeceira, agora espelhada em miniatura, ao longo do trilho inferior e abaixo deles. Uma frase quase pequena demais para ler. Nós enterre os vivos somente quando eles esquecerem os mortos. Ninguém falava disso abertamente, mas a notícia se espalhou. Alguns acreditaram em Firewater. Fugiram envergonhados ou enlouquecidos. Outros sussurrou sobre justiça há muito adiada. Nos aposentos, ninguém disse o nome de Eva, em voz alta, mas toda mulher que passou por isso. O quarto parou por um momento, apenas. O suficiente para acenar uma vez, como se em reconhecimento, como se eles também entendessem que às vezes uma cama não é uma cama. Às vezes é uma porta. Anos se passaram. A plantação de bom tempo mudou. Mãos mais de uma vez, mas a terra nunca. Esqueci seu nome. O algodão ainda crescia em finas, embora não tão grossas, não tão branco. A casa estava desbotada, mas intacta. Sua pintura descascada pelo sol e pelo silêncio. Os moradores locais o chamaram de amaldiçoado, embora ninguém disseram isso abertamente. Eles apenas cruzaram estrada mais rápida ao passar e virar seus olhos das janelas superiores. Cama permaneceu. Nenhum dos novos proprietários ousaram removê-lo. Eles tentaram. Não. Começando, a moldura estava deformada, crescida, teimoso com o tempo. Os carregadores alegaram que foi pregado no chão, embora não. Pregos puderam ser encontrados. Quando finalmente mudou, gritou. Um som gutural profundo. Soar como madeira lembrando dor. Os homens que ouviram isso foram embora e nunca mais voltou. Um negociante certa vez se ofereceu para comprar a cama, chamando-a de uma peça rara de antebellum. A venda nunca passou. Naquela noite, o do negociante foi incendiado e a oferta ressurgiu. Sussurros retornaram com as estações. Os convidados falaram de coisas estranhas. Sonhos no quarto onde ficava a cama. Não pesadelos, apenas desgosto. Uma mulher alegou sentir pressão no peito enquanto ela dormia, como alguém ajoelhado suavemente, firmemente. Outro ouviu batidas de dentro do quadro, rítmico e deliberado. Os proprietários o encheram de superstição, às correntes de ar e aos roedores, mas eles pararam de usar aquela sala. Eles trancou a porta e nunca mais entrou. Mesmo assim, a cama permaneceu. Na cidade, o
História do mestre, desaparecido, e do silenciosa que ele injustiçou criou raízes. No solo, os nomes mudaram ao longo tempo. Joram se tornou um espírito de vingança. Eblai, uma sombra caminhando. Corredores. As crianças desafiaram umas às outras para aproximar-se dos portões. Um pregador afirmou. A casa estava marcada, mas até ele recusou-se a pôr os pés lá dentro. Entre os velhos, aqueles que se lembravam do antigamente, e a história nunca morreu. Eles falaram de Eb, não como um fantasma, mas como guia, uma mulher que suportou, que esperou, que transformou a própria estrutura de sua sofrimento em uma câmara de acerto de contas. Alguns disseram que ela havia deixado a plantação. Naquela noite, caminhando descalço até a floresta, a engoliu. Outros acreditavam que ela ainda permanecia, não em carne, mas em intenção. Sua vontade pressionada na madeira. Seu silêncio esculpido em juntas. A cama não rangeu mais, não em advertência, não na dor, apenas em resposta. Eles dizem, se você escuta atentamente, na parte mais silenciosa da noite, quando a lua está fina e o ar não se move, você pode ouvi-lo. Respire. Nem o vento, nem a casa. A cama. Uma expiração lenta, como se sonhasse. Ainda, de mãos outrora perdidas, de justiça. Uma vez esculpida, de uma mulher que transformou a dor em design. Ninguém dorme naquele quarto. Não mais.